Hoje em dia fala-se muito de aprendizagem profunda e redes neuronais. Este pequeno vídeo vai tentar dar uma breve introdução a este tema. A motivação para se conceber e implementar este tipo de sistemas é que enquanto que nós aprendemos facilmente pela prática e por exemplos, é assim que aprendemos a falar, a nadar, a jogar jogos, etc., os computadores normalmente precisam de ser programados especificando todos os passos de qualquer procedimento que queiramos que o computador siga. Mas uma questão que surgiu já em meados do século XX foi se poderíamos programar os computadores para que eles fossem capazes de aprender. Não apenas fazer aquilo que nós explicitamente lhes dizemos, mas aprender dando-lhes exemplos. E as redes neuronais são uma técnica para fazer isso. Vamos considerar aqui um problema muito simplificado em que nós temos estes pontos vermelhos e azuis espalhados num plano, cada ponto com as suas coordenadas, e nós queremos pensar em que região deste plano é que será esperado encontrarmos pontos azuis e em que região é que esperamos encontrar pontos vermelhos. Se bem que seja difícil nós especificarmos isso em detalhe explicitamente, nós podemos imaginar facilmente, olhando para este plano, que há aqui uma zona tendencialmente para os pontos azuis e outra para os pontos vermelhos. E a ideia das redes neuronais e a motivação para este tipo de sistemas é que o computador consiga fazer também este tipo de estimativas, sem que seja preciso estar a dizer-lhe explicitamente como é que tem de resolver estes problemas. Portanto, vamos usar este problema muito simples para podermos ver como é que uma rede neuronal vai resolvendo este tipo de problemas. E como inspiração, digamos assim, para criar estas redes neuronais artificiais, começou-se por olhar para o elemento básico do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro também, que é o neurónio biológico. Numa célula, que é um neurónio, nós temos aqui um conjunto de dendritos, umas ramificações do neurónio, que são sensíveis a estímulos. E depois há aqui um axónio, normalmente é mais comprido, e no fim nós temos aqui as sinapses, onde os impulsos transmitidos ao longo do axónio vão depois ser passados para outras células a seguir. E o comportamento do neurónio é que, se estes estímulos forem insuficientes, o neurónio não faz nada. Portanto, há aqui um limite abaixo do qual o neurónio simplesmente ignora os estímulos que está a receber. Mas se a intensidade desses estímulos ultrapassar esse limite, então o neurónio subitamente dispara e envia estímulos às células que venham a seguir. Portanto, o neurónio tem aqui um processo, uma combinação de dois processos, um dos quais será aqui uma soma, digamos assim, dos estímulos que está a receber, mas depois há aqui também uma resposta que não é linear, é tudo ou nada, dependendo destes estímulos ultrapassarem ou não esse limite. E isto foi, já em 1943, modelado matematicamente, criando esta combinação de várias funções. Vamos supor que nós temos aqui uns valores de entrada, que podem ser, no nosso exemplo muito simplificado, simplesmente as coordenadas daqueles pontos, e as dendrites do nosso neurónio, a sensibilidade de cada uma das dendrites, é determinada aqui por uns valores numéricos, por estes pesos, que são multiplicados por cada um dos valores de entrada. Depois, isto tudo é somado e podemos considerar que esta parte será o contributo total de todas aquelas dendrites do neurónio. Mas depois é passado para uma função não linear que vai decidir, no fundo, se o neurónio dispara ou não. Portanto, se houver uma intensidade suficiente de estímulos, o neurónio dispara, caso contrário, o neurónio fica silencioso. E este será o modelo matemático para simular um neurónio. Agora, o que nós fazemos aqui é ensinar o neurónio a dar a resposta certa, aquela que nós queremos. Portanto, para isso vamos mostrar um exemplo, vamos medir por quanto o neurónio se engana, porque nós temos uma ideia de quanto é que devia sair, se o neurónio devia disparar ou não para esse exemplo, por exemplo, para distinguir se o ponto é vermelho ou se é azul. Mas se o neurónio se engana, então nós vamos ajustar os parâmetros do neurónio para se enganar menos. Portanto, vamos mexer nestes pesos aqui para reduzir um pouco o erro. E agora vamos fazer isso outra vez, vamos mostrando outro exemplo e vamos repetindo até o neurónio aprender o que nós queremos que ele aprenda. Portanto, se nós virmos aqui
uma representação do erro que o neurónio está a cometer, conforme nós vamos manipulando aqui os dois pesos, neste caso, para tentar distinguir entre estes pontos vermelhos e os azuis. Nós podemos ver que conforme vamos treinando o neurónio, ele vai cometendo cada vez menos erros e cada vez vai classificando corretamente o número maior de pontos, até que eventualmente chegamos à melhor solução possível para este neurónio. Que infelizmente não é muito boa, porque um só neurónio só consegue separar os nossos pontos usando uma linha reta. Portanto, esta é uma limitação de um neurónio, porque o neurónio só está a considerar uma combinação linear dos vários valores de entrada e então só consegue fazer uma separação a direito, digamos assim, com uma linha reta. Neste caso, deste nosso problema em que temos estas nuvens de pontos vermelhos e azuis, uma linha reta não chega. Mas isso é usando só um neurónio. Claro que um neurónio não é uma rede neuronal. Uma rede neuronal é uma combinação de vários neurónios, podem ser muitos neurónios, e então é esse o próximo passo que vamos dar aqui. Em vez de usarmos só um neurónio, que seria este aqui à saída, vamos pôr entre os valores de entrada e esse neurónio uma outra camada, que nós chamamos a camada escondida, porque não a estamos a ver aqui de fora, mas esta tem dois neurónios que vão servir para transformar os dados de entrada numa representação que seja mais útil para o neurónio que vem a seguir poder tomar a decisão correta e separar bem os pontos. Então vamos ver o que acontece se nós, ligando estes vários neurónios assim, agora treinarmos com estes exemplos e formos ajustando todos estes valores, todos estes parâmetros da nossa rede, de maneira a otimizar a separação entre os pontos. Então o que se passa é que cada um destes neurónios na camada escondida está a ver o conjunto de dados original, mas tem os seus próprios pesos e vai responder de maneira diferente, que vai aprendendo conforme a rede seja treinada, de forma a que um deles empurre uns pontos aqui para a direita e outros para a esquerda, enquanto outros empurram uns pontos para cima e outros para baixo. E o que isto vai fazer é com que este neurónio que está aqui no fim, em vez de ver os pontos originais nesta posição, está a vê-los nesta aqui. E cada vez se torna mais fácil separá-los simplesmente com uma linha à direita, que é o que este consegue fazer. Traçar aqui uma linha reta para separar os conjuntos de pontos. O resultado total desta rede é que nós vamos começar a conseguir fazer aqui uma curva que se ajusta à fronteira entre os pontos conforme o erro vai diminuindo, apresentando muitos pontos e ajustando gradualmente estes parâmetros. E nós podemos ir mais longe, podemos acrescentar mais camadas se o problema for mais complicado. Por exemplo, temos aqui os vermelhos dentro e os azuis à volta, então vamos acrescentar duas camadas escondidas que vão fazendo esta transformação nos dados até que este último neurónio consegue facilmente empurrar a maior parte dos vermelhos para um lado e os azuis para o outro e conseguir distinguir quais são as zonas que correspondem a cada grupo de pontos. Mas isto ainda são, obviamente, exemplos muito elementares, é só para nós conseguirmos ver o que está a acontecer facilmente aqui dentro da rede, quando nós vamos para exemplos práticos, casos reais, nós precisamos de modelos muito mais poderosos, mas a ideia é sempre a mesma. Nós podemos ir acrescentando neurónios, encaixando entre si, criando redes cada vez mais complexas e, obviamente, depois vamos precisar de as treinar, mas também há, hoje em dia, hardware cada vez mais poderoso para fazer estes treinos, portanto, para ajustar estes parâmetros conforme nós vamos apresentando os exemplos. Por exemplo, estes Tensor Processing Unit da Google são muito usados agora para aprendizagem profunda. Também estes processadores, os Nervana da Intel. Portanto, há já hardware especializado para fazer este tipo de contas que é preciso fazer para treinar estas redes neuronais, o que nos permite facilmente ir para criando modelos, criando redes cada vez mais complexas com muitos milhões de parâmetros que podemos ajustar. Só para dar aqui uma ideia, esta é a GoogleNet é uma rede de 2015. Cada bloco destes é um conjunto de vários neurónios, muitos neurónios, com várias camadas diferentes, mas estes blocos depois são todos encaixados numa arquitetura bastante complexa e esta rede conseguiu cerca de 93% de exatidão neste conjunto de imagens
em que há cerca de 1 milhão de imagens divididas em 1000 categorias. Portanto, esta rede aprendeu a identificar os objetos que estão nas imagens com bastante exatidão. E a ideia, vista a forma como todas estas redes funcionam, é precisamente com aquela combinação de várias transformações dos dados que vão permitindo identificar, neste caso para a identificação de objetos, identificar elementos relevantes da imagem, em que nas primeiras camadas podem ser elementos pequenos na imagem, mas depois vão conforme vamos progredindo na rede, estas camadas vão identificando cada vez padrões mais complexos, até que no fim um conjunto de neurónios consegue decidir, com base nos padrões identificados, se, por exemplo, neste caso, se trata de um carro, a rede está a dizer aqui que isto é um carro, pensa também que tem algumas parecenças com um caminhão, um avião assim, mas principalmente está a dizer que isto parece um carro. Portanto, esta rede vai conseguir, no fim, identificar o objeto que está na imagem. Mas há outras coisas que as redes podem fazer. Nós podemos criar redes que, em vez de nos darem apenas a identificação de um objeto, nos dão um mapa onde nos dizem a que parte da imagem corresponde cada objeto. Por exemplo, aqui temos nesta zona o gato, nesta zona aqui temos o cão, atrás temos o sofá e assim por diante. Portanto, conseguem separar dentro de uma imagem os diferentes objetos que a compõem. O que é algo que é extremamente útil se nós quisermos, por exemplo, criar veículos autónomos. Um automóvel que se consiga conduzir a si próprio tem de ser capaz de distinguir o que é o céu, o que são outros automóveis, o que são sinais na estrada, pedestres, bicicletas e assim por diante. Portanto, tem de estar constantemente a examinar o que as câmaras estão a mostrar e a identificar os diferentes objetos para saber como prosseguir, como orientar o carro a seguir. Mas não é só este tipo de tarefas que podemos fazer, não é só identificar coisas que podemos fazer com as redes. Podemos também usar as redes neuronais para gerar novas coisas, por exemplo, para gerar imagens. Neste caso, temos um exemplo de uma rede neuronal que, dadas imagens de um estilo, nós queremos, vamos supor que queremos uma imagem que seja visualmente parecida com a imagem desta senhora, mas queremos que seja a imagem de um homem e damos aqui um homem para combinar com este estilo e a rede neuronal vai criar uma imagem de uma pessoa que seria um homem, mas visualmente mais semelhante a esta senhora. E assim por diante, podemos dar várias combinações de estilos à rede e a rede depois gera imagens de acordo com isso e estas imagens todas que nós vemos aqui são artificiais. Estas pessoas não existem, foram geradas estas imagens pela rede com base nos exemplos que lhe foi dado. E há muitas outras aplicações para estas redes neuronais. A ideia é sempre a mesma, nós vamos combinar transformações não lineares feitas por essas várias camadas de neurónios de maneira a ir transformando os dados da forma que seja mais útil para aquele fim que nós queremos e esse fim depois é medido pela tal função que a rede vai otimizando conforme nos vamos treinando. E isso depois permite-nos criar soluções para problemas de controle de robôs, para problemas de ver a cada utilizador das redes sociais quais são as suas preferências, que tipo de mensagens ou de vídeos ou de posts gosta mais de ver, para ensinar o computador a jogar jogos, para ajudar em investigação, em medicina e assim por diante. Espero que isto tenha ajudado a esclarecer um pouco este tema e muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo.